Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adlia. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a política de extermínio do Estado israelense. É importante destacar, na verdade, que nessa briga, nessa guerra entre o Estado de Israel, liderado pelo Netanyahu, tá, e o Hamas, que é um grupo terrorista localizado na faixa de Gaza, cria situações e até, digamos assim, justificativas de sentido cruel, de sentido autoritário, tá? E humanitário. A gente está verificando agora nos últimos tempos o que? O Estado de Israel impedindo que alimentos, água, tá? Que são doados de todo mundo, feito essas doações e arrecadados em todo o mundo, fosse direcionado para o povo palestino. Eles estão bloqueando isso. E a desculpa é muito simples, né? É tipo, olha, a gente está fazendo isso porque, de alguma maneira, é uma forma de poder acabar com o Hamas, tá? Impedindo que o Hamas, por exemplo, pegue esses alimentos ou, de alguma maneira, utilize esses alimentos. A grande questão, e é uma lógica até bastante cruel e até psicopata, que é assim, a partir do momento que eles bloqueiam esses alimentos, boa parte das pessoas que não tem nada a ver com o Hamas morre de fome. O caso, por exemplo, as cenas de crianças morrendo de fome é cada vez maior. E isso, de alguma maneira, lembra um pouco a ideia da prática do Estado no sentido de que? De criar formas de eliminar as pessoas. O Michel Foucault, filósofo francês, ele chamava isso de biopolítica ou biopoder, que é criar uma estrutura, um modelo em que a integridade das pessoas, a integridade física das pessoas possam ser tanto preservadas como liquidadas. No caso aí do Estado israelense, nós estamos vendo o segundo caso, a segunda situação, que é justamente a ideia de literalmente liquidar com as pessoas dentro da faixa de Gaza, que na maior parte das vezes são pessoas que não têm nada a ver com Hamas, não têm nada a ver com um grupo terrorista e que leva a uma situação de desumanização por parte do Estado israelense e sua política ou a sua biopolítica. Mas, pessoal, antes de começar a mencionar, destacar tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Pessoal, a gente está vendo agora, já há um bom tempo, né, essa guerra entre o Hamas e o Estado de Israel. Né? A gente sabe muito bem que houve uma ação por parte do Hamas em sequestrar pessoas, em matar pessoas de maneira cruel, tá? E uma reação por parte do Estado de Israel no sentido de que de destruir a logística desse grupo terrorista chamado Hamas na faixa de Gaza. A grande questão no meio de tudo isso é que, no meio de tudo, quem sofreu, quem está sofrendo mais é a população civil, é a população de Gaza, que não tem nada a ver com isso e passa por situações bastante complicadas e difíceis. Então, devido à situação de guerras, está provado que onde existe guerra, existe fome, existe desigualdade, existe pobreza, existe injustiça social. Tá? E uma maneira que a ONU fez e outros institutos, no sentido de amenizar a situação da população de Gaza, né? Dando um pouco mais de dignidade, alimento, água, essas coisas todas, era justamente arrecadar mantimentos, uma série de recursos como alimentação e poder, na verdade, passar todos esses recursos para poder auxiliar a população de Gaza. A grande questão é que nos últimos dias, simplesmente o Estado de Israel está bloqueou literalmente esses mantimentos, essa ajuda. Resultado, as pessoas estão morrendo de fome em Gaza. Tá? E isso está levando a um estado de desespero tremendo. A alegação do Estado de Israel é assim, basicamente o governo de Netanyahu, né, é, argumenta e diz que isso é uma maneira de pressionar o Hamas a libertar os reféns, que ainda existe aproximadamente 50 reféns aproximadamente, né,
presos no poder do Hamas. E isso também é uma maneira, na verdade, de liquidar com o próprio grupo terrorista que está na faixa de Gaza. Tá? Então a lógica é muito simples. Olha, a gente barra os alimentos, o alimento não chega ao Hamas, né? O Hamas, então, nesse caso, entra em decadência, o grupo, na verdade, fica fragmentado e termina. Pronto. Ah, mas espera aí, mas tem gente que vai morrer de fome. A maior parte da população vai sofrer com isso. Não importa, tudo bem, deixa para lá. O importante é matar o Hamas. Você está entendendo? É uma lógica bastante psicopata, porque tu parte do princípio de que para você matar um grupo terrorista, você tem que matar primeiro as pessoas de fome, tá? Ou os dois. A questão, no final das contas, e aí é tem um lado de injustiça social, tá, e humanitária, é de que literalmente o governo de Netanyahu, o governo de Israel, usa o princípio dos fins justificando os meios. Para dizer, eu vou, na verdade, acabar com o Hamas. Nem que para isso eu tenho que matar primeiro a população de Gaza, que não tem nada a ver com a história. Então é uma lógica bastante desumana. E aí eu lembrei um pouquinho de alguns autores que falam sobre esses modelos, sobre essas ações desenvolvidas pelo Estado no sentido de uma desumanização. O primeiro deles é a filósofa judia Hannah Arendt, que ela fala sobre o mal banal, né? A banalização do mal a partir do que? De uma estrutura, de uma logística que visa matar, que visa exterminar pessoas, tá? Sem, na verdade, olhar para a humanidade dessas pessoas que estão sendo liquidadas. Tá? Ela mencionou muito isso a partir de estudos que ela fez a partir de carrascos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, inclusive um deles, mais conhecido, que é o Eichmann, né? Que foi, inclusive, julgado, tá? E executado no Estado de Israel, né? Daí ela vai criar um livro, tá? Ligado justamente ao conceito de mal banal. Tá? E aí você tem uma situação, na verdade, dessa banalização, quer dizer, você cria uma estrutura, tá? Em que nessa estrutura a questão é o seguinte, qual é a nossa meta? É matar o Hamas. Mas espera aí, mas na hora que você está buscando a morte do grupo terrorista Hamas, você está matando milhares e milhares de pessoas. Não interessa. Por que não interessa? Porque o importante é que a nossa meta é matar o Hamas. Nem que para isso milhares de crianças, de mulheres, de inocentes morram. É simples. A ideia, essa ideia, essa mentalidade é uma mentalidade de um mal banal. Tá? Você executa, o Estado e o governo israelense executa, né, usa toda uma ação em cima do povo palestino que está em Gaza, tá? E não se interessa em saber se pessoas vão morrer, se as pessoas vão morrer de fome, não interessa. Eu crio toda uma estrutura, um modelo de, é, de liquidar com o indesejável, eu liquidar com aquilo que atrapalha, que não ajuda. Que no caso pode ser tanto o Hamas, como também pode ser o que? A população de Gaza. Então você tem a ideia do conceito do mal banal, porque a partir dessa ideia, dessa banalização, as pessoas, o governo, ele utiliza a ação, mata, tá? Mas se tiver que matar, por exemplo, um terrorista, mas para isso tem que matar 60 inocentes, vai fazer. Né? Então você tem uma banalização. Eu não olho para a humanização, eu não olho, por exemplo, para a população civil inocente como humanos, como seres humanos, como pessoas que estão ali, né, sofrendo. Eu não olho para isso. O meu interesse é somente o quê? Acabar com o Hamas. Então eu crio uma situação de sistematicamente matar o meu inimigo, né? Aquilo que eu entendo, aquele inimigo que eu acho que é o indivíduo que deve sofrer, né? Nem que para isso eu tenho que matar toda a população. Então você tem um modelo aí que ele é um modelo racionalizado, tá? Técnico, burocrático, que a Hannah Arendt tanto falava, por exemplo, nos campos de concentração. A história parece estar se repetindo, né? Mas a partir de outros personagens. Um outro autor que eu quero destacar para vocês aqui é o Michel Foucault. O Michel Foucault, filósofo francês, ele usa o conceito de biopolítica ou biopoder. Biopolítica ou biopoder, na verdade, é toda uma logística que o Estado cria, que o Estado vai criar, tanto para manter a integridade física das pessoas, como também para matá-las. Então tu vê, por exemplo, a biopolítica em coisas como um sistema de vacinação,
uma pandemia em que o Estado ele vai criar toda uma logística, uma estrutura, por exemplo, para poder manter a vida das pessoas, como é o caso da quarentena, os hospitais improvisados, no sentido assim de campanha, que é aqueles hospitais onde as pessoas elas são, os infectados eles são separados dos não infectados, justamente para que a doença não se espalhe, tá? O uso de máscara, é uma estrutura, uma logística de biopolítica, tá? Ou então campanhas de vacinação, do antitabagismo, né, de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Isso são biopolíticas. O Estado cria uma logística para preservar a vida das pessoas. Como também o Estado ele pode criar uma logística para matar pessoas. Criar uma estrutura. Como foi o caso, por exemplo, da, da política do filho único, né, na China, que entre a década de 70 e a década de 90 do século passado, né, provocou o não nascimento de 500 milhões de pessoas. Porque o Estado chinês ele criou uma estrutura, uma biopolítica, né, de conter, literalmente, um aumento da população. Então, o que se faz? Você cria uma política, digamos assim, que o Estado ele vai ter um controle de natalidade. Tá? Então, os casais tinham direito apenas a ter um filho. Tá? Então, você tem isso. Na Alemanha nazista, você vai ter esse tipo de modelo, porque os campos de concentração, de alguma maneira, eles são o quê? Modelos sistematizados de matar. Tá? É uma indústria de matar gente. É basicamente isso, ou seja, é uma biopolítica criado, desenvolvido, planejado pelo Estado. O que a gente verifica hoje na ação, por exemplo, do governo de Netanyahu, o Estado israelense, assim, é uma biopolítica no sentido que de você criar uma estrutura em que você vai matar sistematicamente o grupo do Hamas, os integrantes do Hamas, mas também você vai matar as pessoas inocentes que não tem nada a ver na história. Porque eu começo a olhar, por exemplo, o Hamas e os palestinos como se fosse uma coisa só. Se eu entendo que é uma coisa só, resultado, eu mato e não me pronuncio. Eu mato e pronto. E uso o princípio dos fins justificando os meios. Tá entendendo? Então é isso. Aí você cria a logística, uma estrutura que é uma biopolítica que começa a matar as pessoas. Né? Ou através de bombas, ou através do quê? De simplesmente impedindo que as pessoas recebam alimentos. Resultado, as pessoas vão morrer de fome. Então isso é chamado de uma biopolítica, mas do mal. Né? Uma biopolítica que mata de maneira sistemática os indivíduos. Então a gente percebe que existe hoje no Estado israelense essa postura, essa mentalidade. Eu não olho para os palestinos, para o cidadão comum, para o cidadão civil, como inocente. Não, eu entendo que todo mundo ali é terrorista. Né? Eu olho para todo mundo como se todo mundo fosse, digamos, culpado de alguma coisa. Então, por isso que o Estado israelense ele comete esse erro, porque ele põe todo mundo no mesmo grupo. E aí, resultado de tudo isso, você tem um quê? Um problema humanitário de crianças morrendo de fome. Tá? E o Estado israelense usando sempre o mesmo discurso que está fazendo isso para acabar com o Hamas. Porque dentro da perspectiva deles, né, parece que o Hamas e a população de Gaza são a mesma coisa. E não são. E aí você tem o quê? Uma crise humanitária e muita gente morrendo de fome. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.